Isso aí, Rodolfo. Gravação iniciada, presidente. Ok, boa tarde. Continuando a sessão, vamos ao item 179 da pauta, que é um repetitivo, é um paradigma de alguns repetitivos. Esse 179 é da química Kimberly, e que é um tanto quanto é o tipo do processo que eu não gosto de fazer, por mais que pareça ser fácil. Veja bem, o que acontece nesse processo? Tá em amarelo aqui a ementa, porque aqui a questão acaba até sendo uma questão de prova, realmente. O que aconteceu aqui? Aconteceu que a DRJ é um processo é um pair de comp, que a DRJ não conheceu por falta de poderes de representação. Isso que aconteceu. Inconformado com porque essa é a única matéria da lei da DRJ, tá? É a única coisa que eu posso discutir aqui agora nesse momento. Toda outra matéria de mérito, nesse momento, não tem nenhuma relevância. Inconformado com a decisão, o sujeito passivo argumentou que o representante legal da recorrente ele é de pleno conhecimento da Secretaria da Receita Federal, já que consta no seu próprio cadastro. Basicamente, é isso que ele alega. E é o que eu falo aqui, que importa no relatório. Bom, analisando os autos, agora já indo para o voto, verifico que na época da prolação do acordo recorrido não havia documentos que atestassem a representatividade do signatário da manifestação de conformidade, que foi o senhor Antônio Carlos de Gice Júnior, que mesmo após a intimação para regularização da representação processual, o sujeito passivo se manteve inerte. Sendo assim, não vejo motivo para reformar a decisão recorrida, de forma que adote pelos seus próprios fundamentos, que aqui ele fala, basicamente, que ele deveria ter apresentado essas provas na impugnação. Deixa eu ver aqui. E aí, ele fala aqui. Tá, então, o que acontece? Acontece que ele realmente, quando eu analisei, ele não é representante legal da empresa. E eu não vejo como alterar a decisão da DRJ. E, nesse caso, eu estou negando provimento ao recurso. Eu não gosto desse tipo de processo porque, veja, na minha percepção, ele poderia se regularizar a qualquer momento, né? O CPC sempre fala isso, vai lá e se regulariza. O problema é que ele não se regularizou. E a época da decisão da manifestação de conformidade, ele também não era. Aqui não se está discutindo se ele era ou não, agora no recurso voluntário. Se era na época da manifestação. E isso leva tudo a uma preclusão temporal e uma definitividade da decisão. Porque se uma pessoa que não é representante legal da empresa apresenta um recurso, esse recurso, esse ato não é válido. Porque a pessoa não é capaz. Capaz em sentido civil, tá? Não é capaz no sentido maluco, não. Então, eu estou negando o provimento e vou passar o colegiado para análise. Eu não tenho muito o que falar nesse processo. Doutor Vinícius, é com o senhor. Com o relator. Doutor Walker Araújo. O relator. Doutor Jorge Abud. Comando. Doutor José Renato. Se não houvesse o pedido para ele fazer trazer a comprovação da representação, né, ainda até poderíamos discutir isso aqui, né? Mas tem houve um intimado. pedido e ele não foi, não levou? Não.
Não tem o que fazer com o relator. Eu não entendo isso, sinceramente. Para mim, eu não entendo. Para mim, são coisas surreais que acontecem, mas o que eu vou fazer, né? Doutora Eu, eu Larissa, já, eu já passei por um caso desse já. já? Para mim, Inclusive, isso é surreal. o advogado foi bem mal criado comigo. Ah, foi mal criado ainda com você. Porque chegou na fase recursal, eu vi que tinham trocado o advogado, mas não tinham passado os poderes para o advogado. E aí, no julgamento do recurso, eu converti em diligência para o advogado regularizar a representação. Ele fez uma petição, acho que de umas 15 folhas, falando que ele tinha apresentado a procuração lá no ECAC, que ele tinha representação processual. Mas, independente disso, Ah, ele estava me apresentando outro. Deu vontade de falar, o doutorzinho, eu não tenho acesso ao ECAC, meu amigo. O que você junta no ECAC, para mim, não interessa. O que interessa para mim é processo. Se no processo não tem representação, independente, porque ele juntou lá no ECAC aquela intimação eletrônica, esses negócios, sabe? Para representar, mas a gente não tem acesso a isso, né? Mas não, deixei para lá, mas ele foi bem mal criado. grosso, mal criado, mas tudo bem. Doutora Larissa. Eu acompanho, eu só queria perguntar por que não seria o caso de não conhecer se o recurso voluntário foi afinado por quem não tem direito. Porque na verdade, eu até acho que eu acho não, no recurso voluntário assinou quem tem direito. Foi a manifestação que foi assinada sem ter direito. Ah, mas é o próprio GIS que está assinando o recurso voluntário. Tem um segundo aqui. Exatamente. Porque eu não me lembro mais, eu olhei isso várias vezes. Eu fui olhar lá, fui olhar os atos constitutivos, e esse cara não era. Tá. Ou não é. Tá. Mas em tese, agora uma pergunta em tese. Sim. Se o recurso voluntário fosse assinado exclusivamente por esse próprio senhor Antônio Gisse citado no seu voto, você conheceria? Não, eu ia fazer o mesmo procedimento do outro. Eu ia pedir para ele passar em diligência para ele ajustar a representação. Se ele não ajustasse, acertasse, eu não conheceria. Tá, ok. Eu já tive caso que a assinatura pessoa física, né, autuação contra pessoa física, a assinatura foi falsificada no recurso voluntário. Nossa. Mas aí isso eu não pauto. Eu olhei antes e achei melhor fazer despacho de saneamento antes de baixar. Não chegar a julgamento, uma coisa nesse nível, assim. Ah, não, quando não tem, na verdade, eu acho que esse que o Walker está falando não chegou a ser diligência, não. Eu acho que ele pediu o saneamento via despacho para mim, não foi, Walker? Não, mas eu me lembro de um caso que você me pediu o saneamento via. Não, mas não era, você não tava nem na turma, era o Ricardo Rosa, né? Mas você lembra que você fez um pedindo de quem era a procuração, que tinha dois recursos, Ah, sim, não, aquele caso lá eu fiz por despacho. fez por despacho. Me lembro Tinham disso. dois, Quem tinham era dois, tinham dois recursos voluntários com procuradores distintos, em datas distintas. E um era tempestivo e outro não. Olha isso. Aí eu intimei o contribuinte para informar qual que era, né? Ainda bem que ele foi esperto e falou que era o tempestivo, né? Porque se ele fala que era o outro, é intempestivo. Bom, então isso acontece, tá vendo? Rafael. Presidente, é um raro caso de ato inexistente. Sim. É ato inexistente, o STJ tem entendimento de que tem que chamar mesmo para se manifestar, e nesse caso eu acompanho o relator. Doutora Denise? Com o relator. Inclusive, no processo civil, se foi o autor, o que acontece é que três dá a peripção, né? Se ele fizer isso 3 vezes, porque ele vai dar extinção do mérito, ele vai intimar, e se o patrono for lá e regularizar no prazo, ele vai extinguir o processo. Se extinguir 3 vezes por causa do autor, isso é peripção, que erroneamente a Receita chama de peripção a perda de prazo dos nossos. Intempestivo aqui eles chamam de peripção, e que não é peripção. Eles erram absurdamente. Bom, tudo bem, então foi negado o provimento por unanimidade. Esse é o item 179. Com isso a gente acaba
179. Agora, você pode me perguntar, e os outros são iguais? Não tenho a mínima ideia. Porque os outros são repetitivos que eu tendo a acreditar que quem olhou viu que é igual, né? Senão, dá-lhe embargos. Deixa eu ver aqui. Esse é o item... Cadê ele? 179, que vai até 184. 179 vai até 184. Tá, 184. Beleza. Tá, agora vamos voltar para dois retornos meus, do 172 da pauta, que agora não tem mais nem repetitivo e nem mais tentação, mas tem um retorno de pauta, que são os dois itens, 172 e 173. Eu vou rememorar vocês, que eu dei uma olhada agora no intervalo, fiz o dever de casa. Não sei se vocês lembram, que era aquele caso de duplicidade, de glosa, de utilização de crédito. E aí tinha a questão do IPI, e o valor era 275 e tal, e eram 4 processos. 2 a gente julgou na sessão passada, porque eles não tinham ligações, estavam muito longe um dos outros, era uma questão de falta de prova. Nesses, um eu estava convertendo em diligência, porque ele estava com um conjunto probatório robusto. Ele tinha apresentado o livro de apuração do IPI, no outro ele apresentou o livro de apuração do IPI, mas apresentou também toda uma gama de notas fiscais. E por que eu não tinha aceito a livro de apuração do IPI simplesmente? Porque se ele fala que o erro estava exatamente na utilização errada da escrituração do IPI, como é que ele comprova com o próprio livro do IPI que está com a escrituração errada? Deveria ser assim e era assado. Se não tem uma retificadora do livro, não tem uma retificação no livro do IPI, né? Mas, naquela sentada, vocês conseguiram me convencer, tanto é que o voto que está aí não está... veja, o voto que está aí está negando por falta de prova, mas é porque eu já ajustei esse voto, tá? Vocês tinham me convencido naquela sentada que, como os dois tinham origem na mesma duplicidade, que era o 275, 1000 e tal, convertendo um, era bastante razoável converter o outro. Isso que aconteceu. Aí o Vinícius perdeu vista para dar uma olhada se ele também entendia que era dessa forma. E é isso, basicamente, esses dois processos. Qual é a minha proposta dos dois? Eu estou convertendo em diligência, por mais que o segundo que eu esteja convertendo, eu estou convertendo mais por essa questão de ligação. Mas eu estou, para não dar muita complicação, eu estou usando um texto básico de conversão de prova para analisar os dados, porque, na verdade, eles vão acabar olhando os dois juntos, e se for realmente tiver duplicado o 275, vai estar duplicado para o outro também, de tal forma que os dois vão estar resolvidos. É isso que eu estou propondo, conversão em diligência. Passo a palavra ao ilustre, nobre, conselheiro Vinícius. Com o relator. Passo a palavra ao Dr. Walker. Bem direto. Eu estou lembrando desse caso agora, que a gente até discutiu, né, que tinha uma questão de se poderia ser o mesmo crédito, uma diligência... Era a mesma duplicidade. Era a mesma, e você dá num e não dá no outro, aí ficaria meio confuso a questão independente. Eu vou com o relator, eu concordo nesse ponto aqui. Eu só quero explicar o porquê que eu estava dando um do outro para a Larissa de novo, por uma coisa, é que eu sempre analisei processo por processo. Então, por exemplo, se eu tenho 2 processadores da mesma empresa, mas é que nesse caso tem uma peculiaridade, mas um ele instruiu e o outro não me interessa. Um eu nego e o outro eu dou. Agora, nesse caso, tem um ponto em comum, que chamou, na época, os colegas me chamaram a atenção, e eu não tinha realmente atentado a esse ponto comum, que é a duplicidade do mesmo crédito. É isso, tá, doutora Larissa? Só para a senhora entender o porquê que veio a discussão. Doutor Jorge Abud. Comando. Doutor José Renato de Deus. Relator. Doutora Larissa. Com o relator.
Doutor Rafael? Acompanho o relator, presidente. Doutora Denise? Com o relator, presidente. Então, ok. Então, nos dois processos, eles foram convertidos em diligência nos termos do voto do relator. E nada mais é do que analisar todos os documentos acostados desde a manifestação de conformidade, que aí vai pegar o livro do IPI, vai ter a pregada de nota fiscal, que ele mostra que aquele valor foi tirado duplamente. Na verdade, era um trabalho que já poderia ter sido feito, né? Mas não foi. Vamos lá. Então, com isso, a gente bateu 172, 173. Então, a gente já não tem mais nada para trás. Tudo agora é lucro. 175, de relatoria do doutor Jorge Lima. O senhor está cansado, doutor Jorge? Presidente, me permite, esse caso da Coelce é o que eu tive essa preciosa e fabulosa ajuda Lembro. Então, isso aqui tem que ser retirado de pauta, de pauta. é competência nossa. Não é competência da... Para saneamento. Ponto. Não incluir na pauta da próxima sessão. Então, eu já consigo fazer movimentado. Ainda não. Você só vai conseguir fazer isso depois que a ata for publicada. Perfeitamente, presidente. Quando eu assinar a ata, que aí eu acho que é outra coisa que não é tão legal, porque na hora que eu assino a ata, no mesmo momento, disparam todos os processos para a caixa de cada um de nós. E já começa a contar o prazo. Então, normalmente, eu tento mandar um e-mail no mesmo dia falando que a ata já está publicada, para vocês já saberem que o prazo já está contando. Gilson, Oi. na redação que você colocou saneamento, né, melhor devolução ao invés de saneamento. Saneamento parece que foi resolver algo e voltar para o colegiado. Tá, você queria... Qual seria a proposta de redação? Devolução do processo. Para devolução? Pode ser. Tá bom. Para envio do processo para a primeira sessão. Pode ser assim? Esse mês não tem distribuição, né? Oi? Esse mês não tem distribuição, né? Esse mês não tem, mas se o senhor vai querer um lote extra, a gente pode solicitar. Dá tempo. Não. O Jorge quer. Eu falei saneamento porque foi o termo muito usado. Lembra da reunião aquela reunião que a gente teve com a Elaine? Ela falou que realmente o nome seria saneamento, mas eu concordo com você. Você vai dar... Se deu dúvida para você, pode dar dúvida para os outros. Então, vamos tirar a dúvida. O próximo é o doutor José Renato. Maximiliano, eu nem sei falar esse nome. Para o Maximiliano. É o 176, final 2499. José, Deus. Isso aqui é Eliane Pisos. Antes chamava isso aí Maximiliano, não sei o quê. Como é que é? Sabe aquele Eliane Pisos Cerâmicos? Sim. É ela. Mas... Aí, antes chamava Maximiliano. Bom, aqui está, mas o número do processo é esse, 2499. É esse aí mesmo. Então, vamos lá. Bom, aqui diz respeito ao PIS, inconstitucionalidade dos decretos lá do 2445, 2449, e inconstitucionalidade deles e tudo mais. Trata o presente de declaração de compensação, por meio das quais o interessado pretende compensar créditos provenientes de pagamentos indevidos de contribuição do PIS com débitos do imposto sobre produtos industrializados IPI devidos por suas filiais. O processo em si trata dessa inconstitucionalidade, do pedido de compensação desse PIS, e manifestações de inconformidade e o recurso, basicamente, são as mesmas peças. Então, a DRJ aqui, ela negou, indeferiu, né, a manifestação de inconformidade, dizendo o seguinte, a ementa aqui, né?
Quando a decisão judicial transitada julgada assim determina, não cabe a repetição do indébito dos valores de multas e juros de mora arrecadados para os flageladores para os quais vigoram as normas declaradas inconstitucionais, deduzindo-se no montante a compensar as importâncias devidas à legislação. Ela é resignada, ela reproduziu essas alegações aqui no recurso. Vou direto ao recurso, tá, presidente? Eu estou adotando aqui, eu estou adotando as razões. Você vai direto ao quê? Ao voto, é isso? Vou direto ao voto. É que o senhor falou direto ao recurso, então... Desculpe, me perdoe, é direto ao voto. Não, só para saber, entender. Bom, o recurso é tempestivo, dele toma conhecimento. Quanto à solução do litígio, a recorrente reproduziu as mesmas razões aduzidas na impugnação. Por entender que a decisão proferida pela instância qual seguiu o rumo correto, utilizo sua ratio decidente como se fosse minha, para fundamentar a decisão nos termos do parágrafo 1º, artigo 50.9784, segundo, parágrafo 3º da 9830 e do 57 do Ricardo. Bom, tem como você resumir esse negócio todo aí ou tem que ler tudo? Rapaz... Eu vou te falar, isso é longo, hein? Não é curto, não. Eu já vi. Vamos dizer assim, Vamos lá pro... Bom, você quer ler? Pode ler, mas é porque é tão grande o negócio aqui, cara. E não me parece ser tão complexo. Não é, não. É tranquilo, né, na verdade. Vamos fazer o seguinte, vou ver se eu já consigo ir para o final dele aqui. Agora, ó, veja, se não complicar você, se te complicar, você pode ler tudo. Na verdade, assim, eu fico preocupado em vocês não entenderem, né? Porque é a decisão da RJ, mas seria interessante sim, trazer a elucidação dele, né? Deixa eu ver aqui. Pelo que eu fiz da leitura aqui, tem uma discussão sobre a extensão da decisão judicial, né? Sim, isso mesmo. Porque o contribuinte quer incidir no pedido de restituição dele o valor de multa e juros. A DRJ fala que a sentença judicial só restringiu ao tributo que foi recolhido indevidamente. Perfeito. A decisão judicial, ela falou que ela declarou a inconstitucionalidade, só que ela falou só para fazer a compensação e não falou nada de juros e multa. Ela restringiu aqui a restituição ao direito só do tributo, excluiu juros e multa. Perfeito, é isso aí. Outro ponto que eu vi aqui também é a questão da necessidade de constituir, de lançamento do débito aqui, que entra naquele repetitivo. Sim, é o repetitivo, exatamente. Porque no final. Entra no repetitivo que não há necessidade de lançamento. Ele pode fazer a compensação de ofício lá. Se sobrar saldo, ele restitui, senão não precisa. Perfeito, é isso aí. Aqui nós já julgamos aqui. A doutora Larissa já julgou essa questão também? Não? O repetitivo é o 1.115 e 501. Entenderam mais ou menos aí? Do que se trata? Tá, você está sem áudio, Gilson. Explica então um dos dois, já que vocês já estão com a mão na massa. Explica um dos dois para a Larissa, porque a gente já julgou essas coisas, Certamente a Larissa já julgou, porque talvez é aquele caso, Larissa, de não precisar lançamento quando você refaz o quanto de direito creditório o cara tem direito. Aí você refaz toda a contagem, por exemplo, ou pela 770, ou qualquer outra. Então, assim, não seria necessário lançamento. Isso é simplesmente apuração do direito creditório, não é lançamento. É isso aí mesmo. Então, por conta disso, eu estou aplicando aqui, por força regimental, a qual esse jogador está submetido, aplico o entendimento do STJ, estampado no RESP aí que a gente discutiu, no sentido de que a apuração do indébito de PIS, em face da reconhecida inconstitucionalidade dos decretos, se enquadra na hipótese prevista no 144 do CTN,
não havendo necessidade de novo lançamento para o fim de se exigir o débito tributário, nos moldes previstos na Lei 770. Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o voto, presidente. Ok, obrigado por buscar. Eu que agradeço os meus pares por me ajudar nesse resumo, porque realmente ele é grande. Foi enorme. Vamos lá, doutor Vinícius. Com o relator. Doutor Walker Araújo. Com o relator, né? A gente está cumprindo aqui a determinação judicial, que restringiu aqui o direito à repetição apenas ao tributo, né? Até porque eu não sei se dá para fazer repetição de juros e multa, né? Porque não é tributo, né? Não sei. Mas, como a decisão judicial restringiu o direito ao tributo, a gente está cumprindo uma ordem judicial aqui, né? A questão do repetitivo a gente já tem aplicado, então acompanho o relator. Ok. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Larissa. Com o relator. Doutor Rafael. Acompanho, presidente. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Também voto com o relator, então negado o provimento por unanimidade. Esse foi o 176. Isso. E agora vamos ao 177. É igual ou não? 177 é praticamente a mesma coisa. O lançamento também é igualzinho. Eu estou também adotando a questão adotando o voto da DRJ como razão de decidir. É basicamente a mesma coisa. Não difere em muito. Só difere assim, o número do processo judicial em que foi dado a inconstitucionalidade dos decretos, e no mais é a mesma situação. Ok. E nesse caso também não foi dado direito aos juros e à multa, né? Também não. Ok. Então passo ao voto. Vinícius. Com o relator. Doutor Walker. Com o relator. Jorge. Com o relator. Renato. Renato é o relator, desculpa. Larissa. Com o relator. Rafael. Relator. Denise. Com o relator. Negado o provimento por unanimidade, também voto com o relator. Item 178. Relatoria da doutora Denise, Expresso Global. Processo final 2010-49. Com a palavra, doutora. Trata-se de compensação de valores recolhidos ao PIS com base nos decretos-leis 2445 e 2449 de 88, conforme decumpes relacionadas, decorrente de recolhimento indevido ou a maior que o devido dos períodos de apuração de 4 de 92 a 2 de 96. O direito creditório pleiteado origina-se do mandato de segurança número tal, com o objetivo de ver declarado o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a título de PIS nos moldes nos decretos-leis. A decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer a inconstitucionalidade das leis e permitir a compensação do pagamento indevido de PIS com os débitos vincendos do próprio PIS, limitando os indébitos aos valores representados pelo comprovante de arrecadação apresentado nos autos. Tendo procedido à apuração do direito creditório reconhecido judicialmente, a autoridade jurisdicionante, através do despacho acessório, manifestou em síntese. Presidente, eu não sei se eu posso passar isso aqui, porque no voto também... Pode sim. Após o exame da manifestação de conformidade, foi julgado improcedente pela DRJ, o direito creditório, o ônus da prova, afastando o cerceamento de defesa e afastando o pedido de perícia. Resignado, o contribuinte apresentou no prazo legal recurso voluntário, que reproduz em essência as razões apresentadas na manifestação de conformidade, e acrescenta em sede preliminar na desconstituição do acordo recorrido, com base no artigo 93, inciso 9, da Constituição Federal, pois suas pretensões foram afastadas sem a devida análise. Esse é o relatório, presidente. Ok, pode passar o voto. Considerando que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento. No caso da preliminar, ausência de fundamentação do acordo recorrido. A peça recursal inicia-se com a arguição de nulidade do acordo da DRJ em razão da ausência de motivação e, consequentemente, cerceamento de defesa,
argumenta que as pretensões do recorrente foram afastadas sem a devida análise, na profundidade que espera, aferindo o direito constitucional esculpido no artigo 93, 9 da Constituição Federal. Sem razão recorrente. No que se refere à nulidade, no contencioso administrativo tributário federal, o PAF trata dos artigos 59 e 60 das nulidades. Sob a luz do PAF, haveria nulidade se a ausência da motivação ensejasse preterição do direito de defesa. No entanto, não é o que se verifica. Inicialmente, esclarece que a matéria de direito superficialmente levantada pela recorrente em sua manifestação. Como bem salientado pela decisão recorrida, caberia à recorrente apontar o erro no cálculo efetuado pelo fisco, faltando os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, razões correspondentes e os documentos, ou a indicação específica daqueles já apresentados, com os quais poderia ser provada a matéria de fato. Compulsando os autos, observa-se que a decisão combatida se mostrou devidamente motivada, na qual se descreve razoavelmente bem, ainda que de modo sucinto, o motivo da não homologação das declarações de compensação. Inclusive, é fato digno de relevo que a recorrente não contrapôs a qualquer dos itens da fundamentação do acordo recorrido, limitando-se a reproduzir no recurso voluntário, de maneira idêntica, a peça entregue por ocasião da manifestação de conformidade, abstraindo por completo o conteúdo da decisão de primeira instância administrativa. Não resta caracterizada a nulidade sem impugnante, a partir do despacho decisório, assimila as consequências de fato que deu origem à rejeição da compensação, que lhe possibilite saber quais pontos devem ser esclarecidos em sua defesa para a comprovação do seu direito creditório, bem como o fato da decisão de primeira instância ter sido fundamentada na falta de alegação específica e documento hábil, idônea e suficiente para a comprovação do suposto erro nos cálculos efetuados pela administração pública, de modo a dar a conhecer ao contribuinte as razões de fato e de direito que levaram ao indeferimento de sua manifestação de conformidade. Dessa forma, não se sustenta o argumento de ausência de motivação ao considerar que o acordo da DRJ, o julgador em primeira instância debruçou-se sobre as questões de processo, tanto a preliminar quanto do mérito, manifestando adequadamente em relação às razões de defesa expedidas pelo impugnante. Também não se verifica qualquer nulidade do deciso sobre o aspecto formal, porquanto preservadas as exigências feitas no artigo 31 do Decreto 70.235 de 72, que disciplina acerca da forma prescrita das decisões proferidas em sede de processo administrativo fiscal. Tenho que a decretação de nulidade é medida extrema que somente pode ser considerada em efetivo e prejuízo ao contribuinte ou desrespeito à legislação fiscal. Casos de vício insanáveis. No caso em tela, não vislumbro qualquer vício ou prejuízo que ampare o pleito para a decretação da nulidade dos atos praticados pela administração pública. Rejeita-se, assim, a preliminar de nulidade. Ok, senhores. Alguém discorda dessa decisão? Então, afastada a nulidade, doutora. A discussão nos autos se inicia com a manifestação de conformidade pelo indeferimento da solicitação de compensação formalizada em diversas declarações de compensação, por meio dos quais o recorrente pretende compensar créditos tributários decorrentes do pagamento a maior de contribuição do PIS, recolhidos em abril de 92 a fevereiro de 96. Além dos aspectos relativos à nulidade da decisão ACO, já tratada em sessão própria, o recorrente tem questionado a sistemática de cálculo adotada pela autoridade administrativa, no que se refere ao quanto dos créditos que teria direito. O argumento do mérito da recorrente se resume a afirmar que a apuração do direito de crédito precedida pela fiscalização foi realizada de forma unilateral e, ao contrário do consignado, o contribuinte jamais teve acesso aos documentos que embasam os cálculos. Diz que a apuração dos créditos afronta a coisa julgada, a vida no mandado de segurança, em ofensa à garantia constitucional esculpida no artigo 5º da Constituição Federal e fere frontalmente o direito constitucional contraditório e ampla defesa. Pugna recorrente pela necessidade de realização de prova pericial, pois, segundo ele, é imperativo que seja facultado ao contribuinte demonstrar seu direito de crédito no valor integral e, bem assim, o equívoco perpetrado nos cálculos que reconhece apenas parcialmente o crédito da contribuinte. Nesse sentido, entendo que também não há nenhuma razão para a reforma da decisão recorrida. Como já dito linhas acima, os cálculos foram efetuados a partir da base de cálculo apurada e os créditos reconhecidos em observância à decisão judicial, sendo mostrados nos demonstrativos analíticos apresentados, dando ciência ao interessado, se não vejamos.
Importante esclarecer que o Poder Judiciário não quantificou o crédito decorrente dos pagamentos realizados a maior de PIS com base nos decretos-leis, nem homologou as compensações efetuadas com base nesse crédito, tarefa que restou reservada ao fisco como bem asseverado em todo o curso da ação judicial. Coube, assim, à autoridade fiscal proceder à apuração dos créditos decorrentes da decisão judicial nos termos do artigo 170 do CTN. O Instituto da Compensação está previsto no artigo 74 da Lei 9.430, de 96, que, assim, o procedimento de homologação do pedido de restituição de declaração de compensação é efetuado pela autoridade administrativa, cujo mister é promover a análise da liquidez e certeza do crédito, com base nos documentos do contribuinte e nas decisões judiciais, sendo sempre o norte do princípio da verdade material, decidido quando se a apuração do direito creditório. No caso dos autos, o indébito é determinado pela apuração da parcela que excedeu o cálculo de PIS devido na sistemática da Lei Complementar 0770, em razão da inconstitucionalidade dos decretos-leis. Ou seja, é necessário que a autoridade administrativa teste a regularidade do crédito por meio da análise da composição da base de cálculo da contribuição, para que ela se extraia o valor pago a maior. O que foi feito por meio do despacho decisório proferido pela DRF, que reconheceu parcialmente o direito creditório e homologou as compensações até o limite do direito creditório pleiteado. O montante do crédito solicitado é 156 mil, contudo, após a conferência manual das referidas declarações, a autoridade fiscal reconheceu parcialmente o direito creditório no valor de 5 mil, conforme planilha demonstrativa abaixo, onde consta o valor de ressarcimento para cada período de apuração e soma total. Tais créditos tomaram como base os seguintes documentos, os quais eu descrevo embaixo. Ao contrário do alegado, o recorrente vem exercendo tal direito em plenitude, foi cientificado do motivo do reconhecimento parcial do crédito e alertado da possibilidade de contestá-lo por meio da manifestação de conformidade. Neste momento, foi dada toda a oportunidade da defesa ao contribuinte, com total transparência no conteúdo do despacho decisório, bem como nos cálculos e documentos que os embasaram. Oportunidade na qual poderia trazer novas informações ou elementos de prova que dispõem para infirmar os cálculos efetuados pela autoridade administrativa, capaz de demonstrar a liquidez e certeza de todo o crédito alegado. Por outro lado, os relatórios e informações fiscais produzidos em face da análise do pedido de restituição da declaração de compensação e as informações fiscais prestadas pela autoridade fiscal são fartos em discorrer acerca da metodologia do cálculo do direito creditório, do histórico do processo judicial, dos índices de atualizações utilizados e das explicações de vários demonstrativos emitidos pelo sistema informatizado da Receita Federal e pela autoridade fiscal com a apuração nos créditos. Contudo, ao se insurgir contra o despacho decisório em 7ª manifestação de conformidade, o interessado limitou a apresentar alegações genéricas contra a nulidade do feito, sem apontar onde os cálculos estariam errados, não trouxe em sua defesa ou indicou nos autos nenhuma documentação que pudesse indicar qualquer erro na conclusão da autoridade fiscalizadora ou indicação específica daqueles já apresentados pela autoridade fiscal. Por conseguinte, tem-se que a incontrovérsia decisão da DRJ, na parte que conclui que o contribuinte não logrou êxito em demonstrar a existência do direito creditório. Aqui eu cito aqui o artigo 36 da Lei 9.784, bem como o 373 do CPC. Dessa forma, resta em controvérsia a obrigação do contribuinte por demonstrar documentação idônea, contábil fiscal, a liquidez do crédito pleiteado, ou seja, os documentos que embasam o erro na sistemática do cálculo adotada pela autoridade administrativa, no que se refere ao quanto teria direito, para que possa estabelecer a esta julgadora uma relativa certeza e um standard probatório pouco rígido acerca da probabilidade do seu direito, por exemplo, planilhas de cálculos, além da argumentação objetiva acerca do motivo qual entende que o direito creditório, o que no sentir dessa conselheira não foi feito na manifestação de conformidade, momento oportuno para que as referidas alegações viessem aos autos. Como sobrejamente demonstrado no voto condutor, o acordo recorrido ratifica plenamente o conteúdo do despacho decisório. Eu posso resumir, presidente, praticamente o contribuinte não se insurgiu sobre nada. As alegações, tanto na manifestação de inconformidade quanto no recurso voluntário, foram genéricas e ele não demonstrou por meios probatórios também que os cálculos estariam errados.
Portanto, Ok. não há dúvida que o despacho decisório foi corretamente exarado e que o acordo recorrido não merece qualquer ressalva nessa matéria. Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no mérito, negar-lhe provimento. É como eu voto, presidente. Ok, passa a palavra ao doutor Vinícius. Com a relatora. Doutor Walker. Para a relatora. Doutor Jorge. com relator, Doutor Zé Renato. Relator. Doutora Larissa. A relatora. Doutor Rafael. Relatora, presidente. Eu também voto com o relator. Então, por unanimidade de votos. Deixa eu só fechar aqui. Por unanimidade de votos. Por unanimidade de votos, rejeitou a preliminar, o colegiado, e negou provimento ao recurso no termo do voto do relator. Isso foi o 178. Bom, 179 já foi. 17980 já foi. E vai até 184. Agora, 185 e 86 é a questão de prova. Eu vou tentar ser bem breve. Se meu computador permitir. Corinto disse que já está lá no novo lugar dele. Computador novo. Eu falei, Será que os caras ligam o ar-condicionado lá também, não? não, ele não pode ir. Ah, é? É grupo de risco, cara. Olha, ele não pode, não. Ou seja, um novo lugar é o mesmo lugar. Vamos dizer que sim. Fisicamente é o Mudou o mesmo, mas trabalho. Pronto, tá. mudou o Tem trabalho. razão, mudou o trabalho. Esse agora que a gente votou foi o Maximiliano e a Elaine já foi. Votamos agora o Expresso Global. E agora vamos para o 1024 Química. O 1024 Química, diferente do outro, é uma questão de restituição, compensação, não, ressarcimento também, falta de provas. Eu vou direto ao recurso voluntário dele. Ele fala que tem que ser anulado em virtude de ter utilizado a decisão voluntária em outro processo em seus fundamentos, decisão essa que trata de período de apuração diverso do tratado desse processo. O DACOM retificador foi apresentado junto com a manifestação de conformidade, de forma que deveria servir de prova do seu direito, impor a recorrente a penalidades severas à lei, sem dolo, aí reclama que é um absurdo. Todas as obrigações, quer principais necessárias, foram atendidas tempestivamente. Sobre a nulidade, vou ao voto, tá, senhores? Sobre a nulidade, alega o vício da decisão, uma vez que teria utilizado em fundamentação fatos constantes em um processo que nada se assemelha aos fatos discutidos no processo. Após a análise da decisão recorrida, verifico que realmente foi mencionada a decisão do processo 2011-25, copiada a sua emenda. Contudo, a referida decisão não serviu como ato decidente, sim obterdicto, pois motivo determinante para a improcedência da manifestação de conformidade foi a falta de prova, que será tratada mais à frente. Segue trecho do voto condutor da decisão recorrida que demonstra a intenção daquele relator em informar a existência do processo no tal e não de utilizá-lo como razão de decidir. Abrem aspas. A guisa de esclarecimento, informa-se que ocorreu fiscalização relativa ao quarto trimestre do mesmo ano, processo brutal dessa contribuinte. Os créditos não foram definidos nos seguintes termos. Aí fala. Então, na verdade, ele só informou dentro do acordo que teve um processo de fiscalização e que esse processo, que os créditos não foram definidos naquele processo, mas ele não utilizou aquele processo como fundamento, ele só fez uma informação. O problema nesse processo foi a questão de falta de prova. Bom, conforme mencionado na preliminar, então estou afastando a nulidade, senhores. Alguém
discorda dessa afastamento? Então, vamos ao mérito. Conforme mencionado preliminar, a instância qual utilizou como razão de decidir a falta de provas. Aí eu trago aqui o texto que diz isso. Se os valores passivos de ressarcimento e os estornos hão de estar necessariamente informados no DACOM. Na ausência da informação, a figura-se correta em deferimento. No tocante aos DACOM retificadores, de fato existe previsão para sua apresentação, mas no caso do pedido de ressarcimento, para surtir os efeitos pretendidos, deveriam ter sido apresentados antes da análise do PDPAN. As retificações após despacho, na fase inclinatória, não tem o condão de, por si só, comprovar a existência de supostos créditos passivos de ressarcimento. Seria necessário que eles viessem aos autos acompanhados de documento fiscal e contábil comprobatória de procedência do crédito legado. Então, ele não está nem falando que a questão de não apresentação do DACOM fora do prazo retificador. Ele está falando que o DACOM retificador só não quer dizer nada, não quer dizer que tem crédito, tem que trazer documento contábil. Beleza. Convém mencionar que a interessada não demonstrou materialidade do crédito pleiteado nem na manifestação de conformidade, tampouco no recurso voluntário. Não identificou quais os valores que gerariam o crédito perseguido e a sua não utilização na apuração do valor a ser recolhido. Na manifestação de conformidade, apresentou o DACOM retificador. No recurso voluntário, não apresentou nenhum documento. Bom, a partir disso que eu contei, eu estou negando o provimento ao recurso. Falando que... Agora, só que eu não gostei de uma coisa aqui. Porque aqui, se ele está pedindo ressarcimento, deixa eu só ver a terceira vez. Eu tenho que mudar esse texto aqui. Porque esse meu texto aqui é um texto de repetição de débito, tá, senhores? Eu vou mudar o meu texto de repetição de débito e vou colocar o texto de falta de provas que os senhores já conhecem. Deixa eu até marcar aqui. Alterar para texto. Bom, de qualquer maneira, eu estou falando que apenas o DACOM não é o suficiente para provar o direito creditório, o direito ao ressarcimento, ele tinha que apresentar os livros contábeis, de acordo com o Código Civil, artigo 226, e gosto daquele texto do Vinícius, que fala, que dá uma esmiuçada em como prova a questão contábil. Então, eu estou negando o provimento por falta de prova. Na verdade, eu tenho que botar aqui, ó, afasto a preliminar e nego o provimento ao recurso voluntário como voto. Doutor Vinícius. Com relator. Doutor Walker. Com o relator. Tudo bem? Bom. Doutor Jorge. Com o relator. Doutor Zé Renato. O relator. Doutora Larissa. O relator. Doutor Rafael. Acompanho. Doutora Denise. Com o relator, presidente. Tá, então aqui foi negado o provimento por unanimidade. O outro é o 2010-79. Se eu não me engano... Eu já vi que são iguais. Segue o mesmo rumo. Segue o mesmo rumo, mas eu vou ter que fazer a mesma alteração. Eu peço milhões de desculpas aos senhores por ter colocado o texto de análise de repetição de débito e não ressarcimento. Alterar para... Ok. Como, doutor Vinícius? Com relator. Doutora... Eu acho que alguém discorda? Não. Ok. Então, exatamente igual. Também negado o provimento por unanimidade, NPU. Vamos para o próximo item, que é o item do doutor Jorge. O item... Não é do doutor Jorge, não. Desculpa. Deixa eu pegar aqui minha planilha, que ela é melhor do que essa aqui. O Gilson, o Isaías pediu para falar aí. Ah, tá. Ele precisa sair, né? Pode interrompe a gravação, Isaías, por favor?